Agora vamos falar sobre avaliações online e matriz de decisão, ferramentas essenciais para o mapeamento, acompanhamento e desenvolvimento do teu time. Você vai entender como eles estão e o que você precisa fazer para desenvolver eles. Uma tomada de ação mais assertiva, baseada em dados e fatos. Então, vem comigo, vamos para a tela, que eu vou te apresentar essas ferramentas extraordinárias. Então, vamos lá. Tudo começa aqui nessa aba Avaliações Online. Giovana, não faço ideia do que é e como fazer essas avaliações, essa matriz de decisão. Lembra, hoje eu vou te ensinar como usar o sistema, tá? Então, a gente tem vídeo já falando, trazendo para vocês clareza de como aplicar, para quem aplicar, qual ferramenta é para o tático, estratégico, qual é para o operacional, qual vai se encaixar com um determinado situação ou tipo de equipe, se é para venda, se é para gestor, enfim. A gente tem vídeos dentro da aba Observatório explicando esse passo a passo de forma bem minuciosa, tá? E aí eu vou clicar aqui em avaliações online, percebam que vai surgir uma nova tela para mim. Por quê? Como o próprio nome já fala, as avaliações é online, ok? E aí, o que é que acontece? O meu coach consegue, ele recebe esses formulários por e-mail para responder. E os participantes da avaliação, eles não precisam necessariamente ser um coach meu. Pode ser pessoas do time dele ou para toda a empresa que não estão fazendo nem um time coach, nem um processo de coach individual contigo. Mas você consegue cadastrar eles aqui dentro da seção, né, da avaliações online, como participantes, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa tela, a gente tem as avaliações, e aí percebam que aqui na lateral você consegue criar as avaliações de forma muito organizada. Vou criar aqui uma nova pasta. Para vocês poderem acompanhar como é que eu faço isso, tá? Adicionar aqui a nova pasta. E aí aqui, ó, você ainda não possui avaliações, clique no botão Nova Avaliação para criar sua primeira avaliação. E aí vamos lá. Eu poderia ir aqui logo direto e criar essa nova avaliação, mas eu quero navegar um pouquinho mais com vocês aqui. Aqui na minha pasta principal de hoje, né, Oficina SCIS, eu consigo criar uma subpasta, tá? Então, uma pasta abaixo. E aí, por exemplo, vou aplicar várias avaliações no meu time comercial. Eu crio aqui, time comercial, empresa X, e abaixo eu vou, na verdade, empresa X, time comercial, e aí todas as avaliações, matriz de decisão que você for aplicando dentro desse time. Time financeiro, e assim por diante. Você consegue fazer subpastas. E aí você organiza da forma como você achar melhor, ok? Mas não vou fechar aqui, que eu não quero criar uma subpasta, eu quero mais mostrar a vocês mesmo como criar as avaliações. Depois de criar aqui as avaliações, eu vou clicar aqui, ó, nova avaliação. E aí eu vou descrever o título da avaliação. Vou colocar aqui time teste. E você consegue colocar todas as informações necessárias para a sua identificação. Então, precisa estar claro para você quando, né, de quem sobre quem essa avaliação foi feita e por quem foi feita, tá? E aí eu vou colocar aqui, categoria da avaliação. Eu vou ter todas aqui listadas bonitinhas. Nesse momento eu quero aplicar uma matriz de decisão. E aí o único tipo de matriz de decisão que a gente tem disponível é a individual, onde o gestor, uma pessoa, avalia outras, tá? E aí aqui a descrição da avaliação. Em descrição da avaliação, detalhe as informações que você precisa para poder administrar essas ferramentas aqui dentro da forma mais organizada possível, tá? Depois disso, eu vou adicionar os participantes. E aí, tanto eu consigo adicionar com apenas um clique
os participantes que eu já tenho cadastrado, como eu consigo adicionar novos participantes, tá? E aí sempre nome e e-mail. Clico aqui e adiciono um novo participante. Prontinho. Quem é o avaliador? Foi a primeira pessoa que eu coloquei. Se não é essa pessoa, eu removo e escolho quem vai ser o meu avaliador, certo? E aí, por que essa informação aqui está distinta dos demais? Porque apenas essa daqui vai receber o formulário para ser respondido sobre essas pessoas aqui, ok? Depois que eu fizer esses ajustes, eu coloco a data e hora do envio, eu consigo programar para um período específico, tá? Vou colocar aqui para o dia 17 mesmo, às 16 horas. Ou eu consigo clicar para fazer o envio imediato, certo? Eu vou alterar aqui o e-mail do avaliador, porque eu quero ter essas pessoas que eu quero te mostrar como é que eu recebo o e-mail, tá bom? Então vamos lá. Coloquei aqui eu mesma sendo um avaliador e vou enviar a avaliação. Prontinho, avaliação enviada. Agora eu vou acessar o meu e-mail e aí vocês vão ver como é que a gente recebe, tá bom? E aí vamos lá. Aqui, ó, é o e-mail que eu recebi para fazer a avaliação. Notificação SSIS, tracinho, avaliações. Vou clicar aqui dentro e aí é só eu clicar aqui no botãozinho ou copiar e colar aqui esse link, ok? Realizar a avaliação. Feito isso, está carregando aí o nosso formulário. Feito isso, eu vou responder como eu vejo as habilidades técnicas e as habilidades emocionais do meu colaborador ou o gestor da pessoa vai fazer essa resposta, tá? E aí é só ir enumerando. As perguntas são de 1 a 10, então ele pode ir respondendo de forma emocional, né, avaliando cada um dos pontos dos seus colaboradores. E olha que interessante, eu não sei se vocês já viram essa ferramenta sendo aplicada no papel, mas para que ela seja criada, é feita uma média das notas das competências emocionais e uma média das notas das competências técnicas. E aí, com base nisso, é construído o mais, tá? O mais não, desculpa. Com base nisso, é construído o gráfico da ferramenta, que é onde o coach, o colaborador, vai ficar alocado. O SSIS ele já te traz essa resposta. Você não precisa fazer essa avaliação, esses cálculos, ok? E aí, olha que legal, a quantidade de pessoas que eu colocar aqui na matriz de decisão para eu avaliar, o meu coach, o gestor, eu, né, se eu for a empresária, eu consigo avaliar todo mundo de uma vez só. Não preciso avaliar de forma individual. E aí, vamos lá, avaliei Jeremias e o meu teste aqui nas competências técnicas e agora eu vou avaliar eles nas competências emocionais. Percebam que na lateral vai ficando verde as perguntas que eu já respondi e as que eu ainda não respondi permanecem em cinza. Estou tentando deixar os números bem diferentes para vocês poderem ver como ele cria. Ó, prontinho. Já estão aqui, ó, a média, bonitinha, emocionais e eu vou submeter o questionário. Após submetido, vejo aqui as informações e já tenho acesso ao gráfico, aonde cada um ficou. Aqui, ó, eu tenho a data e hora do envio, descrição da avaliação, quem era o avaliador, que sou eu, quem eram os avaliadores,
quem eram os avaliados, consigo salvar em PDF e tenho também acesso já ao gráfico. E eu já vejo aqui que os meus colaboradores, os dois, estão no quadrante de observação, tá? Então, simples, rápido, muito fácil. Você consegue aplicar a matriz de decisão com o seu coach, ou você aplicando com o seu time e ter uma visão de decisões, de aplicação de feedback, porque com base nas perguntas que foram feitas, eu não entrei no detalhe com você, mas você pode voltar esse vídeo e dar uma visualizada rápida aí nas habilidades que foram avaliadas. E com base naquelas habilidades que foram pontuadas, você consegue aplicar um feedback mais encorpado no seu colaborador, trazendo para ele, de fato, pontos de melhoria e também aquilo que ele já traz de alta performance, tá? E com o resultado da matriz, você consegue trazer um direcionamento para ele de que forma ele precisa se posicionar para que ele consiga se desenvolver e alcançar resultados ainda maiores, ok? E agora eu vou trazer para vocês como criar as avaliações multidirecionais. Essas eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque temos um leque de avaliações multidirecionais que podem ser aplicadas. E ao contrário da matriz de decisão, que a nossa indicação é que seja aplicado entre 30 a 45 dias, mais ou menos, dependendo do tamanho do seu time, você vai aplicar de forma mais esporádica, de acordo com a necessidade. Às vezes para validar um feedback ou para tirar uma dúvida sobre uma determinada alucinação que você teve, enfim. Então elas você pode aplicar de maneiras mais esporádicas. A matriz de decisão não. Ela é de fato um acompanhamento que você precisa fazer. E aí, qual a grande diferença da matriz de decisão para as avaliações multidirecionais? A matriz de decisão é a visão de uma pessoa sobre aquelas outras pessoas que ele lidera, que ele acompanha, tá? Então, vamos lá, eu sou a gestora, eu sou o seu coach, né, coach, e eu vou avaliar pessoas. É a visão unilateral, é a minha visão sobre eles. No caso das avaliações multidirecionais, é uma avaliação 360 graus, onde a pessoa se avalia, então o meu colaborador ele vai se avaliar, ao mesmo tempo que ele vai ser avaliado por pelo menos 2 pessoas, tá? Um mínimo de 2 pessoas, mas você pode aumentar a quantidade de pessoas de acordo com a clareza que você quer trazer para o seu colaborador, de acordo com a realidade aí do seu time. Certo? E aí, com base nisso, o SCIS vai te trazer um gráfico também para você apresentar para o teu colaborador para desenvolver ele, onde vai mostrar como ele se vê e como o time vê ele quanto às mesmas habilidades que ele se avaliou. E aí, falei muito, mostrei pouco, então vamos voltar aqui para a tela das avaliações online para eu te mostrar como você pode fazer para criar essa avaliação. Vamos lá? Percebam que eu estou na mesma equipe, tá? Aqui, até trazendo para vocês a matriz de decisão, ó, status da avaliação concluída. E aí, um ponto que eu queria trazer para vocês, ó, você consegue reenviar também e-mails, caso não tenha chegado para alguém. Você consegue também deletar a avaliação ou você consegue fazer uma cópia da avaliação, duplicar. Para que serve isso aqui? Se você quiser aplicar a mesma avaliação e são os mesmos participantes todo mês, você consegue só duplicar. Não precisa criar uma nova, tá bom? Então vamos lá. Cumprindo o que eu prometi, eu quero voltar com vocês aqui para a tela principal para eu mostrar para vocês como cria uma avaliação multidirecional. E aí, bem semelhante com o que a gente fez na matriz, a gente consegue colocar aqui o título e eu consigo escolher qual a categoria de avaliação que eu quero fazer. Desenvolvimento em vendas, eficácia no trabalho, habilidades gerenciais, inteligência emocional e a matriz, a avaliação do orgulho, ok? E os tipos, né? A gente tem a individual e a gente tem em grupo. Qual a diferença desses dois tipos de avaliação? A avaliação individual, você escolhe um colaborador para que ele se avalie e ele seja avaliado pelas pessoas que você selecionar. Quando eu coloco o tipo grupo,
eu seleciono um grupo de pessoas, 3, 4, 5 pessoas, para que elas se avaliem e avaliem os seus pares, ok? E aí é uma avaliação só que gera diversos gráficos para você conseguir fazer uma análise e aplicar aí o teu feedback ou trazer a clareza que você está precisando no momento, certo? Esses são os 2 chips que a gente tem disponível. Então vamos lá. Vou mostrar aqui a individual para vocês. Vou selecionar a categoria orgulho. Coloco aqui a minha descrição, como a gente já havia conversado. E aí eu vou adicionar os participantes. O primeiro que eu clico sempre vai vir aqui para ser o avaliado. Deixa eu trocar que eu quero mostrar para vocês como eu recebo. E em seguida vem o dos meus avaliadores. E aí eu até trazer um ponto para vocês que eu pulei. Mas ó, como eu criei na mesma pasta, eu vou criar uma nova avaliação aqui, ele já me dá sugestões. Lembra que eram as mesmas pessoas que eu usei na matriz de decisão? Ele já me traz sugestões de pessoas que eu posso adicionar, tá? Por quê? Porque aqui vão ficar a lista de todos os teus participantes. Pessoas que fazem parte da empresa que você está trabalhando e pessoas que fazem parte de outras empresas. Então, para facilitar a tua busca, a gente já faz isso, ok? E aí, vamos lá, vou adicionar aqui mais uma pessoa. Então, pronto. Depois disso, escolha a data de envio, quero envio imediato. Eu vou clicar aqui em enviar a avaliação. E aí, uma coisa que eu queria acompanhar com vocês aqui, né? Uma coisa, eu consigo renomear, tá? O nome. E eu consigo também excluir ou mover para outra pasta, tá? Mas um outro ponto também bem interessante que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Aqui nessa lateral, você consegue acompanhar os participantes, certo? E aí, o que mais você consegue acompanhar? Se foi enviado, se ele recebeu, se deu problema no envio ou se o e-mail está com problema. A gente traz essas 4 informações para você com essas tagzinhas e quando você passa o mouse por cima, vai te dar a informação, tá? Nesse caso aqui, foi enviado para todo mundo, mas até o presente momento ninguém recebeu, por isso está verde só com um flag. Quando a pessoa receber, vai ficar com os 2 flags. Se não der certo o envio por algum motivo, tanto tem uma bolinha que ela é um xizinho vermelho, como tem a outra bolinha que é um tracinho vermelho que você pode excluir essa pessoa da lista. Se está desse formato, você já não consegue mais excluir. Giovana, mas eu coloquei o e-mail errado. Não tem problema, tá? O que é que você vai fazer para corrigir o e-mail? Você vai vir aqui, ó, em participantes. Aí você vai selecionar o nome aqui, ó, a pessoa que estava com o e-mail errado. Vamos fingir aqui que é esse teste que eu criei agora. Aí eu venho aqui nos 3 pontinhos, clicar aqui novamente e clico em editar. Aí eu faço a alteração que eu preciso fazer. Vou colocar aqui o número 1. Editar participante. Pronto. Editei aqui o participante. Eu volto lá para minha avaliação. E aí, eu salvo as alterações que eu fiz. Depois que eu salvo as alterações que eu fiz, eu faço o reenvio. Pronto, o e-mail foi reenviado, o e-mail foi corrigido e eu consegui reenviar o formulário para ele receber. Certo? Sem problema nenhum. Não sei se vocês perceberam, a alteração foi feita aqui, normal, sem nenhum problema, tá? Excluir essas pessoas, eu não consigo mais, ok? Conforme elas forem respondendo, a avaliação vai ser gerada. E aí, um ponto. Matriz de decisão, eu preciso só que uma pessoa responda de todo mundo para conseguir a informação que eu preciso e o gráfico ser gerado. No caso da avaliação multidirecional, a gente precisa de pelo menos 3 respostas. De quem são essas 3 respostas que eu preciso? Eu preciso da resposta do avaliador, tá? E aí, no caso do avaliador, eu preciso de 2 respostas, ok? De pelo menos 2 avaliadores, tá? Então, para que possa ser somado e gerada a média. E eu preciso da resposta do avaliado, tá? Pessoa que está se avaliando, para que seja gerado o gráfico. O gráfico, inclusive, eu vou até aqui passear com vocês em outra
em outra avaliação multidirecional para que vocês vejam como o gráfico fica. Ó, é esse gráfico aqui. Então, se eu não tenho esse mínimo de respostas, eu não consigo gerar a média, nem consigo gerar o gráfico, tá? Então, todo mundo tem que responder, pelo menos 3 pessoas precisam responder, ok? Cada um vai receber o seu e-mail para poder fazer a sua avaliação. Depois que ele fizer, o gráfico é gerado, tá? E aí eu vou voltar aqui novamente pro meu coach, né, pro teste que eu estava fazendo com vocês, porque o que é que eu quero mostrar? Quando todo mundo responder bonitinho, eu consigo, se tiver lá o mínimo de pessoas respondido, eu consigo finalizar a avaliação, tá? Se não tiver o mínimo de pessoas respondidas, eu não consigo finalizar a avaliação. Se todo mundo responder, a avaliação é gerada de forma automática, tá? E aí nós temos os outros botõezinhos, que é para reenvio geral, para deletar a avaliação ou para duplicar essa avaliação, que aí a gente pega as mesmas informações e cria uma nova análise, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Ela é essencial para fazer parte da esteira de produtos de vocês. Se vocês forem coaches business e levam isso para dentro de outras empresas, é um produto diferencial para fazer parte da tua esteira, porque ele abre portas, né? A partir dessa avaliação, o coach ele vai ter clareza que ele precisa desenvolver na equipe dele, tanto habilidades técnicas como emocionais, porque ele aprendeu isso com você. E aí é o momento que você vai usar para levar os teus produtos, para levar as tuas soluções para cada uma das dores que forem sendo apresentadas pelas avaliações, certo? E para você que é empresário, se imagina, tendo uma avaliação tão profunda e tão assertiva sobre o teu time, conseguindo aplicar feedbacks extraordinários que de fato impulsionam os seus colaboradores a se desenvolverem, a quererem crescer dentro da tua empresa. Eu espero que todos vocês tenham gostado da sequência de vídeos que nós montamos para vocês até aqui e nós estamos super abertos a sugestões. Se você acredita que nós podemos trazer mais conteúdo sobre o SCI, se tem mais alguma curiosidade que você queria ver aqui dentro do sistema, fala conosco. A gente tem um meio de contato que vai aparecer aqui na tua tela para você poder falar diretamente com a gente. E espero que você aproveite bastante todo o conhecimento que você adquiriu até aqui. Até o nosso próximo conteúdo.